Oi, gente, tudo bom? Eu vou fazer uma apresentação para vocês do artigo que eu escrevi sobre a orientação do professor Júlio, que tem o título Debate sobre a Reforma Previdenciária do Brasil, Mainstream e Heterodoxia. Bom, os objetivos do trabalho. A gente queria dar uma olhada nas opiniões divergentes sobre a crise e propostas de soluções para o sistema previdenciário brasileiro e também analisar criticamente os pontos de vista divergentes. Para isso, a gente focou em 3 pontos principais. Análise dos diferentes pressupostos. Então, diferentes escolas de economia iam adotar pressupostos diferentes e nisso a gente chegaria em propostas de reformas diferentes. A contabilização das receitas e despesas da Seguridade Social também é muito importante porque a gente geralmente vê alguns economistas defendendo que não há déficit na Previdência, enquanto outros são fortemente opositores a isso e acreditam que a Previdência é extremamente deficitária. E também a gente vai dar uma olhadinha na estruturação de regimes previdenciários, porque uma das formas de abordar o problema é o tipo de regime que a gente utiliza. Hoje em dia a gente utiliza o regime de repartição, mas muito é comentado sobre uma transição para um regime de capitalização ou até um sistema misto. A metodologia baseou principalmente na leitura e análise crítica de bibliografia disponível, mas como era um tema com bastante repercussão na mídia, a gente não se limitou apenas a revistas especializadas, a gente também buscou bastante entrevistas, artigos e comentários dos principais economistas no debate. A gente também deu uma olhada em análises de importantes instituições, como o IBGE, IPEA, ANFIP, o CDE e o Banco Mundial. Bom, aqui a gente começa a ver como a situação fiscal brasileira foi evoluindo ao longo do tempo. Dá para ver que de 97 até 2018 tem um aumento expressivo da quantidade que é gasta com benefícios previdenciários. Aqui a gente tem um estudo da OCDE que traz 2 informações bem importantes. No primeiro gráfico a gente consegue ver que o gasto com a Previdência Social ele piora bastante a situação fiscal do país. Então, se a gente excluísse o resultado previdenciário, a gente teria uma situação fiscal muito mais equilibrada. O segundo gráfico mostra que, comparando internacionalmente, o Brasil possui uma população idosa pequena e gasta bastante com previdência social. Então, também dá para se argumentar de que a gente está destoando das experiências que outros países têm. Bom, esse aqui é um estudo do Banco Mundial, que ele vai olhar a eficiência do gasto público. Então a gente consegue ver que há um crescimento esperado para as despesas do regime público e privado de previdência, principalmente com o teto que foi instituído pela PEC recentemente, essa situação tende a piorar. E a gente também consegue ver nesse segundo gráfico como que o valor presente está evoluindo. Então hoje, se a gente tem uma dívida pública de quase 80% do PIB, é esperado que em 2020, com relação ao PIB de 2017, a gente já esteja perto de 160%. A estrutura do regime previdenciário. O nosso sistema previdenciário é dividido basicamente em 2 regimes. O regime geral da Previdência Social, que é para trabalhadores assalariados, e o regime próprio da Previdência Social, que é destinado a servidores públicos. Então, o valor médio dos benefícios pagos pelo INSS, que é referente ao RGPS, a gente consegue ver que ele tem essa escadinha, que tem muito a ver com a evolução do salário mínimo no Brasil, e que ele vai de perto de R$600 no final de 2009 até mais ou menos R$1.300 no final de 2009. Quando a gente já olha o pagamento de aposentadorias no RPPS, a gente vê uma diferença gritante com o INSS. A gente parte lá de 9 mil em 2009 e chega até quase 18 mil em 2019. Então é uma diferença muito grande entre os 2 sistemas. Bom, quanto à existência de déficit na Previdência Social, a gente tem um primeiro argumento que aparece, que é a desvinculação de receitas da União. Então, existe uma parte das receitas que a Seguridade Social recebe, onde a Previdência Social está inserida, que elas são desvinculadas. Então, se a gente olha as despesas que a Seguridade tem, as despesas que são gastas com a Seguridade, tem uma diferença substancial, quase 2% em alguns anos, um pouco mais de 2% em outros.
E os efeitos da DRU sobre o resultado da Seguridade, a gente também consegue ver que sem a DRU, a Seguridade Social não apresentaria déficit em nenhum ano. Bom, o impacto da base de cálculo. Aqui a gente começa a ver como que o que você considera base para a Previdência muda os resultados que você observa. Então a gente tem a Anfip aqui, que calculou esse resultado tentando mostrar principalmente que a Previdência não era deficitária, mostra um superávit até 2016, que é um ano que a crise brasileira piora. Então antes disso, ela seria totalmente superavitária. Em contraste, a gente traz aqui o dado da SPREV, que é a Secretaria de Previdência, ele mostrando que a Previdência é deficitária, com um déficit que varia ali de menos 0,5% até quase 3%. Bom, a gente também tem um impacto importante da demografia, né? Quando a gente olha e pensa que a população brasileira está sendo modificada, a gente consegue esperar, né, que conforme as pessoas vivam cada vez mais, fiquem mais velhas, a gente vai precisar de mais gente suportando esse gasto hoje. Então esse trabalho do Costanzi, Ancileiro e Sidoni mostra que a gente precisaria de cada vez mais gente para que houvesse um equilíbrio no RGPS. E essa expectativa de sobrevida também mostra que é esperado que as pessoas vivam cada vez mais. Então de 80 até 2060, a expectativa de sobrevida está só aumentando. Então as pessoas vão viver mais e isso vai trazer um custo maior em termos de previdência para o país. Bom, aqui a gente entra num dos principais argumentos usados pelo mainstream, que é o custo de oportunidade da previdência brasileira. Então quando a gente dá uma olhada em que benefícios previdenciários eles variam de 6 até 8,6% do PIB, e a gente olha o Bolsa Família sempre inferior a 0,5%, a saúde inferior a 1,4% e a educação apenas com 0,1% do PIB, a gente vê que a gente gasta muito com benefício previdenciário, comparado a outros programas que são tão importantes ou pode-se argumentar que mais importantes que. Aqui a gente tem essa frase do Tafner e do Neri, que eles apontam que mais importante do que discutir se existe ou não um déficit previdenciário, qual a extensão dele, é reconhecer que ele tem uma alta despesa. Então eles falam que a discussão burocrática do déficit influenciada por grupos de interesse sobre quais tributos são ou não previdenciários não muda esta realidade. Afinal, que outra política pública é discutida nesses termos? Qual é o superávit ou déficit da educação e o da saúde? Isso realmente importa? Então essa é até uma provocação dos autores que são identificados como mainstream, a autores heterodoxos que buscam o superávit da Previdência como principal argumentação. Bom, a gente traz um pouquinho de propostas de reforma também. Então, a gente analisa duas propostas ortodoxas, do Fernandes, Menezes e Souza, e uma do Armínio Tafner. E a gente analisa uma proposta heterodoxa do Ciro Gomes. Entre essas propostas, a gente consegue ver que tem uma preocupação muito grande em aumentar o tempo de contribuição necessário para que você possa se aposentar, e algumas delas mudam parâmetros, outras tentam mudar a forma estrutural como a previdência é tida. É muito interessante que o argumento de uma previdência com sistema de capitalização, que é tido como um pensamento bastante ortodoxo, aparece principalmente na proposta do Ciro. Embora ele não faça uma proposta que use apenas o sistema de capitalização, ele propõe um sistema misto em que pessoas com maior renda consigam usar o sistema de capitalização para ter uma previdência maior. Bom, então como considerações finais, a gente traz principalmente 3 pontos. Há um problema de estoque da Previdência Social brasileira. A gente teve 3 reformas nos últimos 20 anos que impactaram fortemente como ela funciona, só que houveram poucas mudanças para trabalhadores que já estavam no mercado de trabalho. Então a gente tem alguns problemas quanto ao hoje, não tanto quanto ao amanhã. Provavelmente a gente vai precisar de alguma reforma que veja o curto prazo nos próximos anos. Então o debate é fortemente marcado pela discordância entre a existência ou não de um déficit, e a alteração da demografia pode ter fortes impactos no futuro das contas brasileiras. E a gente tem um mainstream que usa principalmente a piora das contas e as alterações demográficas como argumento favorável à mudança do sistema previdenciário, e uma heterodoxia que fala que tudo isso faz parte de uma escolha social, que o amplo estado de bem-estar é importante, que os brasileiros escolheram por isso, e eles apontam o superávit da Seguridade Social como um argumento para que nada seja alterado.